Vamos falar das mulheres da série adolescente? Tá todo mundo falando das questões explícitas sobre a masculinidade e eu fiquei aqui pensando, e as mulheres? Quais os papéis delas na série? Vocês repararam, por exemplo, como todas elas estão o tempo todo tentando manter os homens emocionalmente calmos, ajudando eles a regularem as suas emoções? Tipo no episódio 4, que a mãe do Jamie tá o tempo todo tentando acalmar o pai dele. E a filha também, reprimindo as emoções, com a cara no celular, ou atenta, observando a mãe para saber como agir com o pai. Afinal, o pai tá tendo que lidar com um turbilhão emocional porque o filho matou uma garota. Mas o menino também não é filho dela? E irmão da menina? Eu fiquei pensando, por que cabe às mulheres reprimirem e autorregularem as suas emoções e a dos outros? Quer outro exemplo? A colega do policial no episódio da escola pergunta para ele eu não sei quantas vezes se ele tá bem, se ele dá conta, se ele precisa de ajuda. E ela? Não está trabalhando no mesmo crime? Ela diz para ele que não se sente bem na escola e tenta explicar o porquê, mas fica nítido que não tem espaço. Então ela volta a perguntar para ele se ele aguenta a barra dessa investigação. Outra cena é quando a amiga da menina assassinada explode querendo agredir o amigo do assassino. E vemos ela sendo contida por uma mulher, levada a uma sala isolada para se acalmar. E essa conversa entre elas gira em torno disso. Uma mulher mais velha transmitindo esse saber feminino para uma adolescente. Outro exemplo é a psicóloga que, ao chegar para trabalhar, começa a ser assediada explicitamente pelo vigia que fica falando próximo demais dela, fazendo perguntas que ultrapassam diversos limites, tenta fazer um jogo emocional com ela, se aproxima fisicamente para dizer que não gosta do trabalho dele, que gostaria de trocar de lugar com ela, enquanto ela só está solicitando as imagens da câmera para observar o comportamento do garoto. O que ele esperava? Que ela desse conta de algum mal-estar dele? Qualquer que fosse? Ela respira fundo e pontua o tempo todo que não pode conversar com ele, que a visão dela, no caso, precisa ser neutra, focada e mantendo o tom e a postura profissional. Mas ele não respeita e segue provocando. Resta a ela se acalmar, lidar com as emoções dela, tratar das dele e se recompor para se preparar para fazer o que foi contratada para fazer. Que, convenhamos, não é fácil. O garoto precisa de uma profissional inteira, ética e preparada, e ainda assim é pesado para ela. Afinal, não é um caso fácil e simples. A gente nota o tempo todo o mal-estar dela durante a entrevista com o garoto, contendo sentimentos, emoções como medo, pena, nojo, enfim. E quando o menino sai, no final da sessão, ela ensaia desmoronar e de novo se recompõe para poder sair da sala e ir embora. Por que os homens têm essa licença de não dar conta de si próprio, emocionalmente falando, e quando as mulheres expressam suas emoções negativas, de certa maneira, incomoda tanto os homens? Durante a conversa com a psicóloga, o menino se incomodou com as perguntas dela sobre o pai dele. Logo defendia o pai, dizendo que ele não era uma má pessoa, não era um mau exemplo, que ele não era agressivo nem violento. Mas, talvez o ponto que ela estava tentando explorar ali, tentando conectar, na realidade, era uma hipótese de semelhança emocional do menino, que, assim como o pai, não tem capacidade de regular as suas próprias emoções. Os exemplos são sutis. Um pai e uma mãe transmitem aos filhos seus comportamentos emocionais. Por exemplo, como no caso da série, que a dinâmica familiar me pareceu girar ao redor das emoções do pai, embora fosse uma família funcional e aparentemente normal. Assim como a mãe que reprime tudo para dar conta, também transmite esse modelo de feminilidade à filha e ao filho. A série me fez pensar muito sobre isso, sobre como, mesmo quando a gente está discutindo temas urgentes como a masculinidade tóxica, incels e violência, não dá para seguir invisibilizando o papel que é imposto às mulheres nesse cenário todo. Porque não é só sobre os homens que não conseguem lidar com as suas emoções, é também sobre as mulheres que foram ensinadas a conter as próprias dores para manter tudo funcionando ao redor delas. É sobre a sobrecarga emocional que se repete como um padrão, como uma estrutura. Sim, precisamos falar dos homens, mas também precisamos ampliar o debate, olhar com profundidade para o lugar da mulher dentro dessa sociedade machista e patriarcal, que espera que ela regule o ambiente emocional inteiro, mas nunca se permita desregular. E você? Onde que essa série te tocou? Escreve aqui nos comentários.